O Neymar é o último gênio que o futebol brasileiro revelou e acho que isso é indiscutível. Mas existem pessoas, torcedores que gostam do Neymar muito e torcedores que odeiam o Neymar. E é difícil alguém ficar nesse meio termo quando o assunto é Neymar. E para o torcedor do Fluminense, acho que é indiscutível que é o assunto do momento. Neymar vai jogar no Fluminense em 2026? Acho que é muito essa frase, né? Neymar tem a possibilidade de jogar no Fluminense em 2026? Tá rolando todo um burburinho nesses últimos dias em relação a isso e tem um motivo. E a gente vai explicar nesse vídeo toda a cronologia de onde vem essa história de Fluminense jogar no Neymar na próxima temporada. Então vamos rodar a vinheta e começar esse assunto. Neymar no Fluminense. Antes de começar a falar aqui do Neymar, só vou pedir para você dar uma moral, se inscrevendo no canal, deixando o like, que ajuda muito a gente a continuar esse trabalho aqui no canal Gol de Barriga, tá? E além disso, tem novidades na loja Gol de Barriga. lojagoldebarriga.com.br, tá passando aqui embaixo, tá? O link aqui, só você clicar. Temos novidades, tem essas 4 camisas novas que estão aparecendo na tela enquanto eu tô falando, tá? Tem a clássica nota fiscal ali do bar do Caipsaque do Fred. Tem uma camisa essa para quem tem mais de 35, tá? De Magno Alves na seleção, e tem 2 artes que a gente fez próprias, né? A gente fez, não, na verdade, o Narciso Pereira, artista que fechou com a gente ali, que fez uma da torcida toda fazendo L, que é uma imagem que todo torcedor tem na cabeça quando tem o gol do Cano, né? Automático se levantar sua mão ali. E o detalhe dessa camisa é muito legal, que no campo tem ali a posição dos jogadores que estavam no 1-0 Fluminense em cima do Boca, gol do Germancano, tá? E a outra que é o meu xodó, que já tá vou pedir minha camisa hoje para chegar lá, que é essa camisa do bar. Um bar, uma cerveja, a camisa do Fluminense, que eu acho que resume muita gente aqui nesse canal, tá? A camisa tá R$ 99,90, dá parcelar até em 6 vezes, então clica no link aqui e faz sua compra, até porque pode esgotar, tem várias cores, tem moletom, tem cropped, tem camisa feminina, camisa infantil, regata, tem tudo lá para você fazer sua compra. As compras de Natal tá chegando, tá bom? Vamos voltar ao Neymar, acabou a publicidade aqui, mas dá essa moral pra gente aí, que tanto like, se inscrever e comprar na nossa loja ajuda muito, tá? Tem motivo para esse burburinho todo? De Neymar vem no Fluminense, não vem? É só porque é um grande jogador e toda a torcida quer ele? Será que toda a torcida quer ele? Mas no Fluminense tem um motivo. E eu vou trazer aqui para você todos os pontos que levam a torcida do Fluminense ter esse pensamento que é possível o Neymar aparecer para treinar no CT Carlos Castilho na temporada 2026, tá? Isso começa dia 7 de junho de 2024, tá? Apresentação do Thiago Silva no Maracanã, show do Sorriso Maroto, Maracanã lotado ali para apresentação do monstro. E entrevista ao GE.com, o Marcelo Neves pergunta ao Mário Bittencourt se ele tem o sonho de repatriar outros jogadores. Claramente ele está perguntando muito pelo Richarlison. E Mário Bittencourt surpreende com essa resposta aí que vocês vão ver agora. Tem algum outro grande nome que você deseja para um futuro? Não precisa ser para agora, mas para próximos anos que você queira ver jogando no Fluminense? Então, se o clube tiver condições, se eu ainda estiver por aqui como presidente, se eu ainda estiver com as minhas palavras afiadas, porque confio muito nas minhas palavras, porque você sabe que nós não estamos entre os 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. E muitos, se eles quiserem vir, porque depende muito do desejo, como foi o Marcelo quis vir, o Thiago quis vir, o Fred quis vir. Então, se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão com a gente aqui de alma, se tudo isso nos ajudar, tem 2 jogadores assim que eu penso que seria um sonho para nós, né? O nosso combo, o Richarlison. Eu acho que o dia que ele quiser, as portas estão abertas. E um que não jogou aqui, mas que eu admiro muito também como jogador, que é um jogador que eu acho que todo mundo gostaria de ter, seria o Neymar. Assim, se um dia a gente tiver condições e eles 2 quiserem, quem sabe a gente... O Neymar, o Richarlison já jogou aqui e sabe a maravilha que essa torcida é capaz de fazer nesse estádio como vai fazer hoje. E o Neymar, porque quem sabe voltar a jogar com o Ganso, com o Marcelo, com o Thiago Silva. Então aí, o convite está feito. O convite está feito, né? Ainda é uma fala muito superficial do presidente do Fluminense sobre isso, é um monte de si
se eu tiver condição. Só para avisar, tá? Esse vídeo tá com um probleminha no áudio, mas não é nosso não, tá? Foi na captação ali da galera lá no dia do Maracanã, da apresentação. Então não é seu celular, sua televisão e nem aqui, tá? Só para avisar vocês. Enfim, voltando, é um monte de si, e no final ele surpreende falando, mais uma vez, sem ser perguntado, falando que é um grande sonho que ele tem e que o convite está feito. O convite na hora apareceu, eu confesso que eu estava trabalhando, a gente estava trabalhando, eu estava até ali na beira do campo, ali, próximo a essa entrevista, estava trabalhando na apresentação do Thiago Silva, a gente estava cobrindo ali como jornada, e eu também estava ali, eu ia fazer uma entrada no GE sobre isso, e na hora, confesso que na minha cabeça foi loucura do Mário. Mário jogando pra galera do nada essa informação, porque acho que ninguém levou muito a sério essa notícia dali do Neymar vir jogar no Fluminense naquele momento, mas foi como foi levado, mas o convite está feito. Ele falou que o convite estava feito. E o convite realmente veio, parecia loucura, mas o convite veio, e ele fala disso tudo no podcast que ele faz em junho de 2025, agora desse ano, um pouco antes do Mundial, com os amigos do Setor Sul Podcast, ao ser perguntado sobre reforços para o Mundial, mais uma vez, de novo, não é perguntado o nome Neymar, e ele fala do Neymar de novo, e aí sim tem um convite, como a gente vai ver ele falando aqui. Qualquer tentativa que você faça nesse sentido, e aí agora eu já estou falando especificamente, que eu sei que a gente vai chegar lá, mas eu vou me antecipar. Eu estou falando do Neymar. A gente... Para você trazer um jogador desse, assim como foi quando eu trouxe Ronaldinho Gaúcho em 2015, que eu era vice-presidente de futebol, quando eu trouxe Thiago Silva, quando eu trouxe Marcelo, quando eu trouxe Fred, todos esses jogadores, você não, com todo respeito, você não escreve uma proposta no papel e envia. Assim, você não faz dessa forma. Você primeiro contacta para saber se esse jogador tem desejo de vir para o clube, se ele tem possibilidade, porque às vezes ele tem um desejo e não tem possibilidade, se ele já não tem um outro plano. E aí sim, ele dando um sinal verde para você apresentar uma proposta, você aí monta um projeto, e obviamente quando eu falo para você montar um projeto, você já está com o projeto todo na cabeça. Claro. Se ele disser sim, você senta, em 24 horas você arranca para fazer. E cara, assim, sendo muito honesto com vocês, na semana passada, não foi essa semana, e aí, para deixar muito claro, eu sou extremamente respeitoso com as instituições, eu falo de presidente para presidente, né? Enfim, o Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar, e eu conversei com ele e falei, cara, o que você acha da gente de repente trazer o Ney para jogar o Campeonato Mundial aqui? Ele achou ótimo, enfim, falou com o Neymar, tá? E o Neymar foi muito gentil, muito elegante, e falou, cara, tem que falar, obviamente, com o meu pai. E eu, obviamente, que para falar com o pai dele, liguei para o presidente do Santos, que é meu amigo, e é uma pessoa muito boa, assim, um cara muito legal. E disse a ele, olha, eu queria a tua autorização, porque o jogador está no Santos, enfim, em que pese o contrato acabar em 30 de junho, o Mundial, o primeiro jogo nosso é 17, eu pedi autorização, ele falou, claro, você pode ligar, e etc. E eu falei com o pai do Neymar, e ele foi muito gentil, assim, muito elegante comigo. Não fechou as portas em momento nenhum, falou, olha, a gente gostaria de ouvir qual é a tua ideia, etc. Eu falei para ele que a ideia 1 era trazer para jogar o Mundial, e aí como é que a gente já vai com o projeto na cabeça, né? Eu falei que seria até uma coisa no sentido de o Fluminense com o Santos, assim, tipo, eu perguntei para ele, se o Neymar for continuar no Santos, de repente seria um momento em que o Neymar não vai jogar pelo Santos e ele estaria representando a gente no Mundial, jogando pelo Fluminense, mas fazendo parte de um caminho que ele vai traçar novamente quando voltar ao Santos, etc. Sim. Até porque o Santos, né, seria muito legal. As diretorias são amigas, assim, até algumas torcidas organizadas também. Se dão muito bem. Assim, a relação é muito boa com o Santos, como é com vários outros clubes. E, enfim, e falei, obviamente, para o pai do Neymar que haveria possibilidade, se ele não fosse seguir no Santos, aí sim a gente desenhar um projeto, de repente, para ele ir com a gente até a Copa do Mundo de 2026, que eu acho que ele ainda tem o desejo de jogar. E estou falando aqui sem nenhum ufanismo, assim, fui profissionalmente para tentar trazer o jogador. Ele ficou de pensar, ficou de conversar com o presidente do Santos. Cara, assim, acho que até já saiu uma notícia hoje que ele está caminhando para estender o contrato dele até o final do ano com o Santos. Eu acredito até que por ser santista e, assim, um dos maiores jogadores da história do Santos, acho que junto com o Pelé, os dois maiores, eu acho que ele sabe que o Santos está numa situação muito difícil nesse momento.
E obviamente que isso está pesando no coração dele, na decisão dele. E ontem, assim, cara, no final da tarde eu recebi, assim, uma ligação que, assim, mostrou tudo que eu já achava do Neymar, assim, sabe? Eu sempre fui muito fã dele, até comentei com ele, quando nos falamos, que as minhas filhas são muito fãs dele também, que no dia do jogo contra nós aqui no Maracanã eu não consegui cumprimentá-lo, mas que elas realizaram lá o sonho de tirar uma foto com ele, etc. E eu sempre ouvi falar muito bem dele, da pessoa dele, porque o Nenê é muito amigo dele, e o Nenê sempre falou muito bem. E sendo muito honesto para vocês, há um ano atrás, sei lá, um ano e meio atrás, eu já tinha conversado com o Nenê para tentar montar um projeto para trazer o Neymar antes dele voltar para o Santos. E ele, naquele momento, foi muito transparente, dizendo, cara, nesse momento eu só volto para o Brasil se for para o Santos, né? E ontem, cara, recebi uma ligação, assim, de uma dignidade, assim, de uma educação, sabe? De um respeito, assim, ao Fluminense. O pai dele me ligou, sabe? E falou, presidente, você tá sozinho aí na sua sala? Eu tava no CT. Falei, tô sozinho. Ele falou, então, eu vou... Queria falar um negócio com você. A gente pode fazer um FaceTime? Aí eu falei, pode. Aí eu abri o FaceTime assim, ele falou, peraí que tem uma pessoa que quer falar com você, cara. Aí ele botou o Neymar pra falar. E o Neymar foi de uma educação assim, falou, presidente, eu tô te ligando, queria, enfim, olhar no seu olho para dizer que eu fiquei muito honrado, muito lisonjeado com a procura do Fluminense, que foi muito legal da sua parte, mas que infelizmente seria um sonho para mim jogar um Mundial e etc, mas que infelizmente nesse momento faz parte do meu projeto de carreira, né, usar esse mês para realmente me condicionar ainda mais, né? Já estou muito bem agora, estou muito bem condicionado, estou muito bem recuperado. Fiz um grande jogo contra o Botafogo, porque ele fez realmente um grande jogo contra o Botafogo. E ele falou pra gente, eu fiz um grande jogo contra o Botafogo, mas assim, o meu projeto desse momento é eu usar essa parada, aquilo que eu falei pra vocês, para eu me recondicionar ainda mais, para eu melhorar ainda mais e conseguir chegar num nível ainda maior, apesar de estar... Mário, estou dizendo, né? Acho que ele fez um grande jogo, acho que ele tá muito bem. E ele, cara, foi assim... Tô te ligando com muita honradez e muita educação para te dizer que foi uma honra receber esse convite, que as portas vão estar sempre abertas, que no futuro, se você tiver novamente interesse, a gente pode falar. E acho que hoje saiu uma notícia de que ele está, enfim, prorrogando o contrato com o Santos. Até expliquei para ele, tentei um último convencimento. Falei, pô, a gente vai ter 11 dias lá antes do primeiro jogo. Eu sou insistente, né? Ele, olha, tem 11 dias lá, coisa e tal. Ele falou, não, eu sei, já tinha olhado a programação toda. Enfim, e obviamente que, repetindo, não considero isso uma frustração, pelo contrário, acho que é uma tentativa que a gente fez. Como quando o Ronaldinho saiu do Fluminense, eu dei uma coletiva, vocês podem buscar aí, e um jornalista me perguntou, foi um erro a contratação do Ronaldo? Eu falei, não, foi uma oportunidade. Eu acho que tem oportunidade. E aí, enfim, mas óbvio que na cabeça do dirigente sempre fica, poxa, eu acho que eu errei, né? Ou eu errei. E aí, quando é que eu vi que aquilo era uma oportunidade? Quando eu vi antes e depois, anos depois, eu vi o quanto aquilo foi uma oportunidade, assim, apesar dele não ter ido bem no campo. Como vocês viram, o convite foi feito, né? Essa frase, mais uma vez, do Mário Bittencourt, sem ser perguntado, dando em primeira mão, até porque pela conversa o Neymar tinha ligado para ele no dia anterior, então a sensação que dá é que ele estava eufórico ali, querendo contar isso, e ele acaba vazando isso no Setor Sul Podcast. Aliás, se inscrevam no Setor Sul Podcast, tá? A galera faz um trabalho bem legal lá. E ele diz que na semana anterior, ou seja, final de maio, ele fez esse convite para o Neymar. Tem alguns pontos interessantes para a gente falar aqui nessa declaração do Mário. A primeira é que ele relembra que trouxe Marcelo, Thiago Silva, Fred, Ronaldinho Gaúcho. Vale lembrar que em 2015, quando o Ronaldinho Gaúcho vem para o Fluminense, o Mário Bittencourt é vice de futebol. Lá na frente a gente vai falar um pouco disso. Ele cita que 1 ano e meio atrás já tinha montado um projeto para o Neymar e já tinha sondado ali através do Nenê se o Neymar toparia vir Fluminense, mas na época era muito difícil. Então a gente está falando do Neymar teria participado da campanha de 2023 da Libertadores Fluminense, né? Porque você vai somando aí, começo de 2023 esse primeiro projeto para o Neymar. Então duas coisas aí. Ainda bem que não veio, porque deu tudo certo. Poderia ser mais legal até com o Neymar? Poderia, mas não vamos mexer nisso, né? E o outro ponto dá para ver que realmente é um desejo antigo do Mário Bittencourt de trazer o Neymar. E o outro ponto é que ele diz, né, que seria uma proposta para jogar apenas o Mundial, até algo ali alinhado com o Marcelo Teixeira, onde ele, como o Santos não ia jogar o Mundial, ele ia representar o Mundial no Fluminense, depois voltaria ao Santos. Mas aí ele diz, caso
o Neymar não fosse renovar com o Santos, aí poderia ser um projeto para ficar até o final da até o começo da Copa de 2026, já que seria um sonho do Neymar jogar essa Copa, segundo a cabeça do Mário Bittencourt. E essa parte é muito relevante para esse momento que a gente está vivendo, né? E por que esse último assunto é relevante, tá? Nesse momento que a gente está gravando, o Santos está na zona de rebaixamento, né? Na última partida no Maracanã entre Flamengo e Santos, o Neymar volta a jogar como titular, ele já tinha entrado no jogo contra o Fortaleza, e ele tomando um 3-0, ele sai na reta final do jogo, sai xingando ali, reclamando com o Vojvoda, desce direto do vestiário, não chega a assistir os 2 gols que o Santos faz tentando recuperar o jogo, mas perde 3-2 aí. E a pergunta é, o Neymar jogaria uma Série B pelo Santos em ano de Copa do Mundo? Eu acho que esse é um ponto que é muito relevante para esse debate sobre Neymar estar no Fluminense. Junto a isso, estamos gravando isso aqui dia 12 de novembro. Ontem, Thiago Silva postou essa foto com "te amo" para o Neymar, aí, marcando o Neymar, como se fosse um apoio ao Neymar. E aí, quando junta tudo isso, gera esse burburinho de Neymar no Flu, Neymar não tá no Flu, né? Vou citar 3 coisas aqui, né? 2 entrevistas, 3 entrevistas, na verdade, né? Uma eu não vou postar as imagens aqui, mas também antes de dar minha opinião, tá? Nesse vídeo, que até agora eu não dei opinião em nada. São todas informações sobre esse momento de Neymar no Santos e a possibilidade, o motivo do burburinho, da especulação de Neymar no Fluminense. Vale citar que ontem também, no Bom Setor Sul Podcast, de novo, eles estavam entrevistando Newton Petroni, o Filé, o maior fisioterapeuta do Brasil ou do mundo, sei lá, e tricolor e que trabalha no Fluminense. E eu não vou botar mais porque é muito superficial a resposta, então acho que não tem necessidade. Até para aliviar o trabalho do Lucas, que edita aqui. Ele é perguntado, a pergunta tem tom de brincadeira, se o Neymar viesse para o Fluminense, se o Filé prepararia ele para a Copa. E o Filé diz que o Neymar ele trata com uma certa seriedade esse assunto, apesar de parecer ser em tom de brincadeira, porque ele diz que Thiago Silva é próximo do Neymar, com certeza conversa com o Neymar, e diz que o Fluminense é uma das referências do futebol brasileiro nesse assunto. Então, é uma resposta que viralizou em alguns lugares, o pessoal repostando esse podcast de ontem ali, essa parte, porque, mais uma vez, tem o nome Neymar e Fluminense, e o Filé, que seria daqui a pouco a gente vai falar por quê, seria muito importante em qualquer situação na vida do Neymar, pela quantidade de lesões que a gente vai citar daqui a pouco. E para fechar, antes da minha opinião, cara, vale eu ler 2 entrevistas do presidente Marcelo Teixeira dos Santos, que ele deu recentemente sobre a renovação do Neymar, tá? Uma ele dá no dia 26 de outubro, final de outubro, quando ele é perguntado, ele fala que o Santos está com foco na competição. O Santos quer todos os esforços para o Santos estar bem em cada decisão. Cada jogo é uma final. Temos que cumprimentar os jogadores, sempre pensando nisso. Contato com o pai do Neymar é constante e permanente. Não discutimos renovação ainda. Avaliaremos o momento certo. A tendência é que o Neymar permaneça. O projeto não são 6 meses. Foi sempre visando a Copa do Mundo. Para o Santos e para o Brasil, vamos avaliar as questões financeiras e as condições técnicas do jogador. Não houve conversa de renovação por enquanto. Então ele diz aqui, isso é final de outubro. Ou seja, ele diz que a tendência é a permanência, mas diz que tem que avaliar os custos financeiros e a condição técnica do jogador. E ele dá uma outra entrevista uma semana depois, no dia 3 de novembro, onde ele fala: outro fato referente ao Neymar é que o projeto não são 6 meses, ele reforça isso, né? Nem 1 ano. O projeto é Copa do Mundo de 2026. O Santos sabia a forma como trataria o Neymar, o investimento seria feito, investimento alto, e a cada período Santos e Neymar avaliam essa situação. A avaliação que foi feita na vinda dele já não é mais a situação financeira que acontece hoje. E a situação financeira até o final do ano será avaliada pelas 2 partes. A partir do momento que o Neymar voltou para o Brasil, ele demonstrou que não está preocupado com a questão financeira. O Santos também não está, mas tem um limite. Há consciência das 2 partes. Ele demonstra, assim, que tem uma tendência do Neymar ficar... Essa vale concluir aqui, que ele tem outra fala dele que diz que o projeto Neymar é a Copa 26 de novo. Se nós encontrarmos um denominador comum a cada 6 meses de avaliação, a continuidade dele deve ser natural e deve ser confirmada. Desde que Santos e Neymar, que tem um entendimento muito forte de confiança, cheguem a um denominador comum. Eu creio que no momento certo, vamos sentar e resolver essa situação. Então vamos lá.
aparenta ser algo que a tendência é continuar, mas tem uma negociação financeira onde ele está jogando. É aquele clássico, aliás, essa é a primeira opinião que eu estou dando aqui nesse vídeo, né? É aquele clássico, vou jogar ali para a galera fingir que está tudo bem, fazer uma pressão de forma educada, dizendo, não, o Neymar tem consciência, o Neymar não quer dinheiro a partir do momento que ele volta para o Brasil, a gente tem que sentar, até porque hoje em dia a situação não é a mesma que ele chegou. Aí tem o fato do Santos cair para a Série B, que financeiramente seria uma pancada no Santos. Ele ia perder muito dinheiro. Então como é que vai funcionar essa renovação? O Neymar vai abrir mão de muitos valores em relação a isso? Vamos lá agora que eu vou dar a minha opinião sobre Neymar, né? Vou dar minha opinião, mas começando com fatos aqui. O Neymar sempre sofreu com lesões. A última temporada disputando em alto nível do Neymar era em fevereiro de 2023, quando ele sai do PSG. A gente está falando de 3 anos. O Neymar vai para o Al Hilal como um dos maiores contratos da história. O Al Hilal paga mais de 500 milhões para tirar o Neymar do PSG, e durante esses 2 anos que o Neymar ficaria no Al Hilal, ele ia ganhar em torno de 2 bilhões, 1,7, 1,8 bilhões, está falando de bilhões de reais. É um contrato absurdo. É claro que ele rescindiu o contrato no final, então ele perde um pouco desse valor, mas dizem que é muita coisa ainda mais quando você analisa o quanto ele jogou no Al Hilal, porque ele ficou praticamente o tempo inteiro lesionado. O Neymar joga 7 jogos pelo Al Hilal. Então, sem dúvida, quando você vai dividir o valor por jogos do Neymar, é um contrato mais caro da história. E no Santos, onde o Neymar estreia no começo de fevereiro pelo Santos, ele jogou até agora 25 jogos, fez 7 gols, 3 no Campeonato Brasileiro e 4 no Campeonato Paulista. E, Fio, só porque 25 jogos só, se todos os jogadores, o Martinelli deve ter, por exemplo, 60 jogos no Fluminense nessa temporada ali, né? O Fábio, esses jogadores. Por que o Neymar só tem 25 jogos? Porque ele continua sofrendo com lesões. O Neymar, ele sofre uma lesão em março, que tira ele 40 dias de futebol. Ele sofre uma lesão entre abril e maio, que tira ele 35 dias de futebol. E ele sofreu uma lesão agora entre setembro e outubro, que afastou ele 43 dias. Então, assim, os fatos, agora eu deixei todos os fatos de lado, né? Das lesões do Neymar no Santos. E aí eu vou dar a minha opinião. Acho que o Neymar pode vir parar no Fluminense? Acho. Acho que o Neymar tem uma possibilidade, muito falado sobre ele ir para o Inter Miami jogar com o Messi, pela amizade, e por o Inter Miami querer ele lá, que eu diria que é até a maior possibilidade. Mas acho que isso afastaria o Neymar da Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar ficar no Brasil é uma tendência maior ele ir para a Copa do Mundo. E aí entra o Fluminense. Não acho de verdade que se o Santos cair, o Neymar joga essa Série B pelo Santos em anos de Copa do Mundo. Posso estar tudo errado, é ter opinião essa parte, né? O Neymar pode ser um grande santista e vai jogar pensar que vai valer a pena ele jogar a Série B e que vai conseguir se destacar lá e vai ser bom para jogar a Copa do Mundo. Eu não acho isso. Não acho que no Brasil os times que estariam brigando com mais condição, muito mais condição financeira que o Fluminense, Flamengo e Palmeiras, queiram o Neymar. Acho que o Flamengo já até se posicionou em relação a isso. Eu acho que aí o Fluminense não conseguiria. E o Mário tem essa vontade e já teve essa negociação com o Neymar mais de uma vez. A última ainda esse ano, onde os dois conversaram, segundo ele, o Neymar agradeceu ele, portas abertas. Então existe essa possibilidade. Primeiro ponto, o Neymar é muito caro. O Neymar tem um investimento muito alto. Não sei como seria no Fluminense, mas ao mesmo tempo ele também traz muito dinheiro. Os contratos estão muito vinculados a isso, mas ainda assim é um investimento alto. O Neymar sofre com muitas lesões. Ah, mas tem o Filé. O Filé, ele é o maior fisioterapeuta, mas ele não é mágico. Então, assim, é algo muito preocupante. O Neymar sobre elenco é complicado porque eu acho que a maioria dos jogadores gostam muito de jogar com o Neymar. E no histórico dele é difícil você ter confusões com o Neymar. Mas o Neymar tem um extracampo muito complicado. No Santos, no último jogo agora, o Santos na zona de rebaixamento, ele sai tomando 3-0 e, na verdade, que é no intervalo isso, né? No intervalo desse jogo onde ele vai perder para o Flamengo, ele diz que o time tem que jogar mais para ele, que o único problema é esse, jogar mais para ele, toca a bola nele no último terço que ele resolve.
Então, assim, é uma arrogância que eu acho que não... O Neymar é o último gênio que o futebol brasileiro revelou. Mas o time de falar essa frase é muito complicado, entre outras atitudes do Neymar. O Santos é muito ruim, é muito ruim. Talvez seja verdade isso, talvez. Quando você vê o Neymar jogar no Santos, ele ainda sobra nesse elenco do Santos, mais uma vez, porque é um elenco muito ruim. Eu tinha a sensação que a torcida do Santos era muito dividida. Talvez seja hoje, tá? Mas eu estava na Vila Belmiro no final, dia 30, se eu não me engano, de agosto, entre o jogo entre Fluminense e Santos, o 0-0. E assim, não existe na arquibancada a torcida dividida, tá? É um alvoroço pelo Neymar. E sabe essa situação de que o Neymar falou de toque em mim? A torcida pede para tocar ele no tempo inteiro. Dá agonia. O Neymar passa e a torcida começa, ainda mais que é um estádio pequeno, a torcida começa a gritar, tipo, toca no Neymar. Dá para você sentir esse clima. Pode ter mudado nesses últimos... Você está falando aí dos últimos 2 meses e meio? Pode ter mudado. Acho difícil. Mas ainda é uma torcida que, vendo isso tudo, ainda é muito aliada ao Neymar. Apostaria que o Mário Bittencourt vai tentar e quer? Certeza. Certeza? É certeza. Não, desculpa, essa aqui é certeza. Chega a ser informação. O Mário gosta desse tipo de jogador. O Mário gosta desse tamanho de contratação. O Mário gosta desse holofote. Aí, Phil, mas tem uma eleição. Exato. Se a situação ganhar, eu acho que vai ter essa tentativa, porque o Mário vai continuar trabalhando no futebol do Fluminense. Agora, caso não, toda essa conversa aqui é descartada, tá? Mas vale o assunto, até porque existe sempre um favoritismo de quem está na situação de ganhar, mas seguindo aqui, né? Não estou aqui, esse vídeo não é para falar de política do Fluminense. O Mário, ele fala no primeiro vídeo lá, ele fala que trouxe o Ronaldinho Gaúcho, que trouxe o Marcelo, o Thiago Silva, o Fred, é do Mário. E quando no próprio Setor Sul Podcast, não lembro se eu deixei esse corte aqui ou não, tá? Mas é irrelevante. Tô falando aqui para você instalar o vídeo, quem quiser assistir a entrevista com o Mário. Ele fala que, apesar de tudo, a chegada, a passagem do Ronaldinho Gaúcho não foi ruim, foi uma oportunidade que fez muito bem para a imagem do Fluminense. Então, assim, acho que eu cravo que ele tem essa mesma opinião sobre o Neymar usar a camisa do Fluminense. Então, vai existir essa tentativa e o Mário quer isso. Isso, para mim, é um fato, tá? Minha sincera opinião sobre Neymar jogar no Fluminense em 2026, tá? Existem duas opiniões divididas aqui, tá? A opinião sensata, fio do Jornada KTO 1902, fio do GE, acho um erro a contratação. Acho um jogador que vai trazer um extracampo muito... Acho legal, acho que para a imagem do Fluminense vai ser bom, o público vai aumentar. Gente, quem estava na arquibancada no Fluminense e Santos, que a gente ganha com o gol do Samuel Xavier, a mobilização na arquibancada para xingar Neymar é um absurdo. O cara traz esse holofote, seja no ódio ou na alegria. Então, assim, o Fluminense vai ganhar imagem, vai ganhar seguidores de redes sociais, tudo isso que é importante para o clube de futebol em 2025, 2026 no caso. Mas é um cara caro, que sofre muito com lesões, que vai gerar uma expectativa que eu não sei se hoje em dia consegue corresponder. Então, o fio racional diz que é errado. Mas se eu for falar para vocês que o lado torcedor não fica curioso de uma apresentação do Neymar, de uma... nada nível Thiago Silva, apresentação que eu digo só no sentido coletiva, dele chegar no Fluminense, nesse sentido, tá? Não é fazer uma festa igual o Santos fez, igual a gente fez com o Thiago Silva, não. De uma estreia do Neymar em campo, de vai que... Porque, assim, mais uma vez, é o último gênio que a gente revelou. A gente já viu até esse ano um outro lance do Neymar, um ou outro até jogo, eu diria, que o Neymar... o Neymar 1-0 contra o Flamengo, o Neymar, gol do Neymar. Mas, em compensação, o 6-0 contra o Vasco, ele tá em campo chorando. Então, assim, dá uma curiosidade. Então, confesso que se contratar, vou ter essa sessão de curiosidade, mas o lado sensato diz que não, tá? Mas quero a opinião de vocês. Lembrando mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, pra gente fazer mais vídeos aqui como esse, e outros vídeos todos os dias aqui, e live também. E link tá aqui da loja Gol de Barriga, pô, mostrei as 4 camisas. Tem outras camisas, tem camisa do Assis, camisa do Gol de Barriga, tem várias camisas com frases legais ali, tem camisa do Papa, pô, essa do Papa é espetacular. E algumas camisas antigas vão sair da linha, tá? Então,
entra lá e clica no link, faz sua compra lá, que também ajuda muita gente. Lembrando que tá barato e dá pra parcelar, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo e quero sua opinião mais. Espero esse vídeo com muitos comentários para eu ler aqui, ter um parâmetro do que vocês estão achando dessa possibilidade de Neymar no Fluminense em 2026. Valeu!